Shalom, amados. Quero falar um pouco contigo sobre tratamento, sobre ele nos moldar. O processo do tratamento de Deus só vai encerrar quando estivermos no céu. Creio que no céu não vai haver tratamento, mas o cuidado de Deus conosco às vezes não vem de encontro aos nossos sentimentos. Às vezes vem de maneira totalmente contrária. 2 Coríntios 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então ele fala da tribulação, da angústia, de ficar perplexo, do desânimo, de ser perseguido, abatido, desamparado. Ele fala de processos que passamos, que a nossa alma passa, e situações que nós passamos e às vezes tornamos a passá-la de novo, porque somos vasos de barro. Quando nós olhamos o profeta Jeremias falar sobre o vaso de barro, em Jeremias 18 ele traz uma colocação. Jeremias é convidado a descer à casa do oleiro para ouvir uma profecia. E ele diz que ele desceu à casa do oleiro e o oleiro estava fazendo um vaso. Não sei se você já viu o oleiro trabalhar um vaso. O barro é colocado, depois de amassado, ele é colocado em cima de uma roda e ela gira. A mão do oleiro fica parada, quieta, só trabalhando. E o vaso é que passa várias vezes no mesmo lugar. A mesma situação que precisa ser moldada, corrigida, mudada, transformada, alinhada, passa na mão do oleiro muitas vezes, mas é na caminhada do vaso que isso acontece. E ele diz assim, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme que pareceu bem aos olhos fazer. Observe, ele diz, como o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Ele tornou fazer algo bom de acordo com o seu querer, de acordo com os seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. E às vezes nós entramos em crise, porque tem algumas coisas que nós demoramos muito decidir abrir mão. Algumas vontades nossas que são maior que a vontade de Deus, alguns desejos, e algumas pessoas caminham em destinos, às vezes de ganância, às vezes de rebeldia, às vezes de insensatez. Pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. Mas na caminhada tropeçamos, na caminhada falhamos, na caminhada falamos o que não deve. E às vezes nós somos açoitados pelo que sai da nossa boca. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras vai receber condenação. Condenação é sofrimento, é açoite, é correção, é disciplina. E quando nós estamos com a cerviz endurecida, esse processo de vaso de barro vai nos passando. Quando nós compreendemos isso, que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória muito excelente. E não atentamos nas coisas que se veem, nas que não se veem. Sabe, conforme o momento de crise que Deus está passando nós, então os nossos sentimentos nos informam que Deus se esqueceu de você ou que você não vai sair dessa situação. Principalmente quando é uma situação de orgulho. Quando Deus está tratando com orgulho de um homem, de uma mulher, é algo difícil, porque é muito difícil nós compreender que Ele está tratando com o nosso orgulho. O que vejo de homens e mulheres há muitos anos numa situação de dificuldade, e o orgulho não deixa eles sair daquela condição. Talvez é hora de você refletir, quer sair de um lugar, talvez o que te colocou aí é orgulho. É uma fonte de açoite, é uma fonte de humilhação, é uma fonte de sofrimento o orgulho. E quando nós entendemos isso e começamos a dizer, Senhor, tira a escama dos nossos olhos, tira a escama dos nossos olhos, liberta-me do orgulho, da insensatez, da soberba, da arrogância, da prepotência, começar a clamar a Deus nesse sentido. O olho tão grande chamado tinha o apóstolo Paulo,
Mas em 2 Coríntios 12, Deus mostra que tratou com o orgulho dele e ele teve a humildade de colocar que era necessário ele passar por um processo de açoite, de sofrimento. Ele disse que o mensageiro de Satanás estava esbofeteando ele por causa do orgulho. E às vezes estamos passando no mesmo processo que nem o vaso na mão do oleiro. Talvez você já passou em certas consequências do mesmo problema. Às vezes é uma questão de família, de disciplina. Às vezes é uma questão de cuidado, às vezes é uma questão de caráter. E você passa pelas mesmas circunstâncias, pela mesma angústia, pelo mesmo sofrimento, porque não atentou para um caminho de humilhação. Que o Senhor te conceda direção, sabedoria, entendimento, tempo com Ele, aquebrantamento, choro, para que algumas coisas sejam mudadas. Deus te abençoe em nome de Jesus.